amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Uma excelente noite para todos nós, que nós possamos vir, como foi dito na oração, na mensagem, com o coração aberto, com humildade, com serenidade, para aprender o que o Mestre quer nos ensinar. Nós estamos há tanto tempo nesse processo e ainda é tão difícil. Então, vamos ouvir a palavra do nosso querido irmão Jesus. Essa é a proposta da Casa Espírita, a proposta da noite de hoje. E nós temos vivido tempos tão complicados, tem sido tão difícil viver nesse mundo, nos tempos atuais, viver o dia a dia moderno, atual, corrido, pesado, essa vibração ainda tão conturbada dos dias de hoje, que muitas vezes nós nos deixamos levar tão facilmente e que nos envolve em medo, nos envolve em ansiedade, em desespero. A gente se acovarda de tantas coisas. Está sendo tão difícil conviver uns com os outros. No nosso núcleo familiar, quem dirá no nosso ambiente de trabalho, no próprio ambiente da Casa Espírita. Onde quer que nós vamos, existe essa dificuldade de interação entre os seres humanos. Nós ainda estamos tão distantes dessa realidade que o Cristo nos apresenta, de uma irmandade, de uma fraternidade, de nos enxergarmos como irmãos. A gente ainda exige tanto do outro e esquece nesse processo de analisar o que nós estamos fazendo também, quem nós estamos sendo para o outro, seja ele quem for. Está muito complicado viver, está muito complicado interagir com o outro. E na noite de hoje, o texto que nós nos propomos a estudar fala exatamente sobre esse conhecimento. O conhecimento do outro, do nosso semelhante, aquele que a vida nos desafia a conviver. E acreditem, nós não fomos feitos para viver isolados, nós precisamos dessa convivência, desse atrito, que no final das contas é extremamente benéfico. E também, embutido nesse tema da noite, nós vamos ver que existe um convite muito especial, muito importante, que vai além de conhecer o outro, mas conhecer a si mesmo. A gente se esquece que no processo de interação, nós somos uma parte, o outro é a outra. Todos dois precisam cooperar para que o relacionamento flua da melhor maneira possível, cada vez melhor. E por que é tão difícil conviver em sociedade, conviver em família, conviver no ambiente de trabalho? Porque a gente cria expectativas, a gente cria a ilusão de que se conhece, que conhece aqueles que convivem conosco. Principalmente no ambiente familiar, muitas vezes a gente convive uma vida inteira com aquelas pessoas. Então a gente cria essa ilusão e o ser humano é muito fácil de se iludir. A gente enxerga exatamente aquilo que quer. A realidade ela é completamente moldável. Se nós pararmos aqui, esse cenário, pegar cada um que aqui está e conversar individualmente e perguntar o que está acontecendo, cada um vai explicar de uma maneira diferente. Cada um vai enxergar uma situação diferente. A gente ainda está muito longe de enxergar o todo, a nossa visão não é ampla, a nossa mente ainda é muito confusa, se deixa levar por uma série de aparências, perturbações, pensamentos, é uma confusão total. Então, quando nós vamos conviver com uma pessoa, a gente carrega tudo isso, o nosso ponto de vista, a boa vontade de enxergar aquela pessoa de uma maneira paciente ou não, a nossa energia se simpatiza ou não com aquela pessoa, tudo isso vão criando barreiras que vão dificultando essas relações. E elas realmente vão ficando
extremamente desgastadas, às vezes insuportáveis, insustentáveis com o passar do tempo. Por isso está sendo tão complicado viver. Mesmo em tempos onde nós somos favorecidos pela tecnologia, as redes sociais, que deveriam nos aproximar, deveriam criar pontes, conexões que favorecessem relacionamentos, quebrassem barreiras, fizessem a gente entender melhor o que o outro sente, o que o outro pensa. O que nós vemos é que, em grande parte das situações, acontece o oposto. É mais atrito, são mais discussões, é mais agressividade. As pessoas não tentam interagir, elas tentam se impor. Elas não perdem o tempo de tentar... Desculpa, perdem é uma expressão ruim. Elas não fazem o esforço de tentar respeitar a opinião do outro, que pode sim ser diferente da minha, da de qualquer um. Existe uma necessidade do ataque, porque nós realmente somos inundados por essa energia ainda tão carregada da psicosfera da Terra, justamente pelos nossos medos, os nossos anseios, e a gente ainda alimenta isso, compartilha, distribui. Então fica muito difícil. E o tema da noite de hoje fala sobre: conhece-se a árvore pelo fruto. E quando Jesus nos traz essa mensagem, que é extremamente simples e óbvia, a gente se choca porque ele vem trazer exatamente uma solução para que nós entendamos o processo, o caminho para interagir uns com os outros de maneira harmônica, pacífica e sem equívocos, sem essas ilusões que nós vamos criando, que muitas vezes nos ajudam a destruir relações. Por exemplo, ainda hoje, nós somos facilmente chocados por notícias que saem na mídia, que falam sobre, vou citar um caso recente, médiuns espíritas envolvidos em escândalos. Escândalo de cunho sexual, escândalo de cunho político, econômico. Isso acontece na casa espírita, acontece em todos os ambientes religiosos, acontece em qualquer ambiente, porque os ambientes da Terra são feitos por homens, e nós somos ainda extremamente falíveis. Nós somos levados pelos as nossas imperfeições. Ainda falam mais alto do que aquilo de bom que a gente já adquiriu. Então, nesse processo, muitas vezes, não só na mídia, mas na nossa vida pessoal, quantas vezes nós nos chocamos ao receber a notícia de que um casamento na família foi desfeito por uma traição, por uma violência doméstica, que um parente nosso foi preso por uma corrupção. A gente ainda se choca porque, como eu falei, a gente enxerga o que quer. E muitas vezes é uma imagem completamente distorcida da realidade. Quantos casos de suicídio nas famílias chocam praticamente todos, inclusive aqueles parentes próximos, diretos. Porque a gente não para ver o outro, para entender quem o outro realmente é. Nós criamos uma imagem baseada em toda essa bagagem que a gente traz e que demonstra o que a gente quer enxergar, o que é mais fácil muitas vezes. E na mensagem de hoje, nós vamos ver que o Cristo quer nos mostrar é que na matéria, quando nós estamos encarnados, é muito fácil enganar-nos uns aos outros. Porque o véu da matéria permite que a gente minta, que a gente esconda os nossos sentimentos, os nossos reais desejos, as nossas ambições. A gente se mostra como quer. É claro que ninguém consegue seguir um papel 24 horas por dia por uma vida inteira. Naqueles momentos mais chocantes, mais instáveis que a vida proporciona, nós provavelmente vamos mostrar uma facela do nosso verdadeiro eu. Tem muita gente que se faz extremamente forte, surge uma barata do lado, a pessoa desmorona. Um exemplo bobo. A gente quer passar uma imagem, porque a gente tem anseios. Todo mundo foi criado por Deus com a sensação inata da felicidade. A gente quer caminhar para a felicidade.
a gente quer progredir, a gente quer avançar, a gente quer ser amado, a gente quer amar, quer se tornar melhor. Só que esse é um processo lento, é difícil. Então nós acabamos mascarando os nossos erros, aquilo que a gente não acha bonito em nós, e vamos criando essa imagem que a gente quer passar. E muitas vezes isso cria um peso tão grande dentro da nossa vida, dificulta tanto o processo de crescimento, porque a gente não se permite mais ser quem realmente é. No plano físico isso é extremamente fácil de acontecer e a gente acaba fazendo muito automaticamente. Porém, no plano espiritual isso não é possível. Todos os nossos irmãos desencarnados enxergam completamente uns aos outros. Nós somos transparentes, um livro aberto. E tanto espíritos bem intencionados quanto espíritos com mais intenções conseguem nos ver plenamente. A parte bonita e a parte feia. Aquela que a gente quer esconder, que muitas vezes até esquece que tem, e aquela que a gente quer mostrar. É muito complicado. Por isso, desencarnar ainda é um sofrimento muito grande para a gente. Nesse processo, precisamos treinar aqui, ser o mais sincero, o mais transparente possível, para realmente trabalhar aquilo que a gente precisa. Por isso, nos tempos atuais, crises de ansiedade, de depressão, têm sido tão intensas, porque há quantas encarnações nós vemos, nós estamos treinando essas aparências falsas e ignorando o nosso verdadeiro eu, deixando de enxergar as nossas verdadeiras necessidades, os problemas que a gente precisa encarar e mascarando tudo isso, porque mascarar é mais fácil. Chega um momento que não dá mais. A dor é tão grande que a gente precisa encarar. Então, nesses tempos atuais, o convite está sendo muito claro. A gente tem uma oportunidade muito grande, com toda a ciência, com todo o avanço da medicina, com toda a verdade espiritual que está vindo à tona, mostrando que o que realmente importa é a nossa essência espiritual e não o físico, as aparências, as ilusões. O convite é: enxerguemos quem nós somos, o bom e o ruim, o bonito e o feio, e trabalhemos para melhorar cada vez mais. Então, para aqueles que ainda têm um pouco de dúvida, se conhecer é muito importante. Um caminho muito fácil é conversar, na minha modesta opinião, com duas pessoas. É muito importante. Uma que te ame muito e uma que não te ame praticamente nada. Que talvez até tenha muita raiva de você. Porque nós estamos pegando extremos. A gente tem um leque de visão muito restrito. Então a gente enxerga só o óbvio sobre nós e muitas vezes de maneira muito ilusória, fantasiosa. Soma-se a isso a questão de nós querermos enxergar que o outro sempre vai ter uma vida melhor, mais fácil, mais bonita que a nossa. Então, o que nós sabemos sobre nós ainda é muito pouco. É muito fácil a gente se surpreender com as nossas reações em momentos que a vida nos convida a refletir, a repensar. A gente se surpreende. Às vezes tem uma crise, às vezes tem uma resposta que não sabe nem de onde veio. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. É porque a gente ainda não se conhece. Quando nós conversamos com esses dois extremos, a pessoa que nos ama muito, ela é capaz de enxergar o que de bom a gente realmente já adquiriu. Mas a pessoa que não tem essa afinidade, esse sentimento bonito por nós, ela consegue enxergar também a parte ruim. E ela vai falar isso de uma maneira bem clara, bem direta. E é preciso enxergar os dois lados. A gente precisa saber o que existe de bom e o que existe de ruim dentro de nós, para trabalharmos um caminho seguro de evolução, de aprimoramento. Corrigir os erros, aprimorar as qualidades, desenvolver mais qualidades. E é um processo difícil. Dói demais saber que nós não somos os seres que imaginamos ser. Que nós não somos as pessoas que a gente acredita que é. Muitas vezes nas relações que nós temos conturbadas ao longo da vida,
o problema somos nós. E muito facilmente a gente joga para o outro. O outro não me entende, o outro não me aceita, o outro não me perdoa, mas na verdade eu dificulto todo o processo. Então, retomando aqui, quando nós vamos avaliar o exemplo seguro que nós temos, que é o Cristo, ele nos choca até hoje, porque a vida dele foi extremamente simples. A maneira dele de agir e de interagir e de raciocinar, de lidar com os outros era extremamente simples. E a gente tem uma tendência absurda de complicar tudo. Então é difícil entender como que propostas tão simples como a que ele nos passa são as soluções para os nossos problemas tão complicados, tão dolorosos. Nessa questão dos relacionamentos, o que o Cristo nos fala é que é preciso conhecer sim aqueles que nos cercam, para saber em quem nós estamos depositando o nosso devotamento, a nossa confiança. Isso vai facilitar o nosso processo existencial. E aí, ele nos fala em Mateus, capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então vamos começar a entender a nós, para entender o outro. Nós precisamos entender o que é importante para a gente, para cada um. O que ainda é o essencial na minha vida? Enquanto for o material, o físico, a ambição, a necessidade de ter o carinho, o afeto do outro, o desejo de posse, de domínio, enquanto tudo isso ainda for o topo das nossas preocupações, dos nossos interesses, aquilo que tira o nosso sono à noite, tudo aquilo que nós vamos ter de recompensa fica aqui na Terra. Ou seja, praticamente nada, e a gente não leva nada quando daqui sai. E todos nós vamos fazer a nossa passagem, desencarnar em algum momento. Então, é importante conhecer o tesouro de cada um, onde o meu coração está me atraindo, o que é importante para a minha vida, o que eu não consigo viver sem, ou o que eu acredito que não consigo viver sem. Essa preparação que a gente vai fazendo de entender quem nós somos e onde está o nosso apego é muito importante para o momento em que nós desencarnarmos. Por isso a gente ainda tem tanto medo da morte, porque ninguém está preparado para ela. Se eu morresse agora, como estaria minha consciência? Como estaria os meus sentimentos? Como eu passaria para o lado de lá? Quase ninguém está tranquilo. A gente tem preocupações que estão aqui, na Terra, materiais. Se essas são as nossas preocupações, se esse é o nosso tesouro, aqui está o nosso coração, ou seja, aqui a gente fica preso, ligado a isso. E isso não é bom para ninguém, porque nós somos seres imortais, nós fomos feitos para o universo, somos filhos do Pai, que é um Deus eterno, todo-poderoso. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, então as nossas barreiras não deveriam ser tão pequenas, a gente deveria voar mais alto, se permitir voar mais alto. A partir do momento que nós formos desenvolvendo a capacidade de amar sem desejar nada em troca, de não querer controlar o outro, de não querer ter a posse do outro ou a posse de alguma coisa, essas barreiras vão sendo rompidas e a gente consegue voar cada vez mais alto. O nosso tesouro vai saindo desse âmbito material e se tornando cada vez mais espiritual, mais elevado. A gente começa a parar de olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, e enxergar o mundo que nos cerca, os outros, aqueles que estão ao nosso redor, enxergar a dor e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. E isso vai trazendo uma visão, uma consciência de mundo, de existência tão mais ampla,
que desencarnar não se torna pesaroso. E a gente consegue desencarnar em paz, tranquilo. E mesmo do lado de lá, ser útil, estar presente, auxiliar, e não ser um fardo. E ele segue nesse texto que nós estamos lendo hoje, do capítulo 21, que fala sobre falsos cristos e falsos profetas, onde a primeira análise que Kardec e o plano espiritual trazem a respeito das árvores e seus frutos, falam que, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Quem nos fala isso é Jesus também. Então, se nós já entendemos que o nosso coração está ligado àquilo que nós consideramos como importante, como o nosso tesouro, o nosso coração vai refletir os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Elas vão ser consequências diretas dessas preocupações íntimas, desses desejos internos. Quanto melhor nós soubermos direcionar os nossos sentimentos, mais a gente vai ser capaz de ser útil e de trabalhar para o Cristo e para Deus. Nós ainda trabalhamos muito em função de nós mesmos, do que eu preciso, do que é importante para mim, do que me dói, e não conseguimos entender que a proposta do Cristo é servir ao outro. Foi o exemplo maior que ele nos deu. Mas como eu vou doar aquilo que eu não tenho? Por isso, a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos ter paciência e respeitar o outro quando ele não souber doar amor, quando ele não souber doar paciência, quando ele não souber doar carinho. Porque se ele não tem, como ele vai doar? E por que a gente ainda exige tanto do outro e muitas vezes esquece de se analisar? Percebam que o convite vai sendo feito de maneira muito discreta. Não é para analisar o outro, no final das contas, é para analisar o eu. Será que eu estou doando o que eu espero do outro? O que eu estou doando? Qual é o tesouro do meu coração? O que está saindo pela minha boca é bom? É ruim? As minhas ações, os meus pensamentos são reflexos do que o meu coração está cheio. E se a gente ainda está cheio de pedras, a gente precisa reverter essa situação. E esse é o convite. E Jesus continua: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau coração, tira o mal. É óbvio, é extremamente óbvio, mas ainda assim a gente continua exigindo do outro coisas que ele não é capaz de ter ou de doar. Pessoas que já conseguiram entender que o propósito dessa vida é servir e amar, estão buscando esse caminho, essa transformação. Se a gente ainda não entendeu isso, se a gente ainda está preocupado com o que tem, com o que não tem, com o que o vizinho tem, se essas são as preocupações que movem o nosso dia, que tiram o nosso sono, como tirar coisas boas do nosso coração? É preciso desenvolvê-las primeiro. Então, tudo passa por uma consciência. E a gente não consegue despertar essa consciência se a gente não parar para refletir do que o nosso coração está cheio. Qual é o nosso tesouro? Quanto mais aquisições boas nós fizermos, quanto mais nós nos dispusermos a servir, ser útil, a enxergar o outro que está do nosso lado, qual é a necessidade dele, qual é a dor. Aqui na Casa Espírita a gente aprende que nada é por acaso. Se a vida trouxe aquela pessoa para o nosso lado, para o nosso caminho, não foi à toa. Se nós nos permitirmos essa situação, por pior que pareça, vai ser uma oportunidade para trabalharmos o nosso íntimo. Só que o que a gente faz é o processo inverso. Aí a gente quer mudar a pessoa. Não entende que o recado da vida é para comigo. Eu quero mudar o outro, porque é ele que é o meu problema. Ele que é o errado da história.
A gente não enxerga que a relação é sempre envolvendo duas pessoas. Uma delas sou eu. Se o outro eu não tenho o alcance de modificar, então quem precisa ser modificado nessa situação sou eu. E o outro responde pela consciência dele. Ninguém aqui veio com a missão de mudar quem quer que seja. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem tio, ninguém. A nossa capacidade vai até nós mesmos. Esse é o nosso limite. Os outros a gente precisa desenvolver o respeito, a tolerância. Cada um vai mudar a seu tempo. A vida se encarrega disso. Então, o convite sempre vai sendo esse bem sutil. Não é para analisar o outro, é para se conhecer. E se conhecendo, promover a mudança. Se você promover a mudança, o mundo ao seu redor muda. Na verdade, essa é uma visão que a gente vai ter. O mundo mudou. Mas, na verdade, o mundo continua o mesmo. Quem mudou fui eu. Então, as coisas vão se tornando mais possíveis, menos pesadas. A gente vai aprendendo a respeitar e a conviver com o outro. Quantas pessoas são extremamente agradáveis de conviver? Porque elas nos respeitam. Elas já conseguiram desenvolver sentimentos melhores e elas aprenderam a respeitar o outro no seu tempo, no seu momento, na sua necessidade de melhorar ou de estacionar. E aí Jesus nos traz a reflexão de que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Outra conclusão extremamente óbvia, mas por que é tão difícil de nós enxergarmos isso? O que ele quer dizer é que se nós temos um coração bom, nossos gestos, nossos pensamentos, nossas atitudes vão ser boas. Não tem como ser o contrário. E a situação inversa também. Se eu ainda não desenvolvi nada de bom, nada de útil, ou muito pouco, não tem como eu doar nada melhor. Portanto, para eu entender quem é uma pessoa, eu preciso conhecer o histórico dela, as ações, a vida prática. Por isso a gente fala, mesmo no mundo material, que é tão difícil, que existe tanta ilusão, tanta mentira, tanta dissimulação, se nós pararmos para olhar o que aquela pessoa realmente produz, como é a convivência dela com os próximos, nós vamos ver se ela é uma pessoa boa ou não. Isso vem à tona em algum momento. Não dá para simular uma vida, não dá para simular cada atitude do nosso dia a dia. Nas pequenas coisas a gente se revela como realmente é. E não dá para produzir aquilo que não se tem. É uma lei de causa e efeito. Se nós quisermos sermos melhores, precisamos adquirir virtudes e nos despojarmos de tudo aquilo que é ruim, que não faz bem num relacionamento, que não faz bem a nós mesmos e que, como Jesus nos disse, nós não desejamos que o outro nos faça. E ele ainda diz mais: toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender que naquele momento que Jesus vivia, era preciso passar imagens bem chocantes para que as pessoas entendessem. E ainda assim, muitos não entendiam. Então, quando ele fala desse castigo cortado e lançado ao fogo, o que ele quer dizer é que todos nós fomos criados para servir, para ser útil, para doarmos o bem. O convite é desenvolvermos o bem para termos o bem para doar. Esse é o processo. Deus fez cada um simples e ignorante para adquirir cada virtude. Então, nesse processo, o convite é servir. Se nós desperdiçamos o tempo e a oportunidade, o conhecimento que chega até nós, afinal de contas já temos o exemplo vivo do Cristo, nos convidando a seguir a sua trilha. Se ainda assim a gente desperdiça essa oportunidade, realmente o nosso caminho precisa ser um pouco mais amargo.
a vida precisa apertar um pouco mais, porque ainda não foi o suficiente para nós desenvolvermos a força necessária para vencer os desafios, para nos propor caminhos melhores, alçarmos voos maiores. Então, o aprendizado parte muito pelo caminho da dor, porque só a dor nos movimenta. Só a dor nos faz buscar alternativas, sair do lugar. A calmaria, o bem-estar, a felicidade, nesse momento que a gente se encontra, promove o estacionamento. A gente fica extremamente confortável. E quando a gente está assim, nesse estado, a gente não busca melhorar nem um pouquinho. A gente não para refletir em nada, só curte. Então a vida, quando quer realmente promover a mudança, ensinar alguma coisa, precisa trazer um pouco de conturbação. É na tempestade que a gente para refletir, que a gente se assusta, que a gente percebe a necessidade de fazer alguma coisa diferente, para se proteger, para fugir daquela situação, para entender aquela situação. Então, essa é a lógica divina, não castigo. E muitas vezes precisa de uma carga de sofrimento e de dor grande para fazer a gente realmente querer se mover, querer ir adiante. Daí, os nossos percalços na vida. A gente complica a situação que podia ser extremamente fácil e simples, como é o exemplo do Cristo. Mas quem quer compreender o outro com as suas limitações? Eu quero ser compreendida. Então, muitas vezes, o atrito constante com o outro é o que vai promover essa capacidade de paciência. Como dizia uma vez, uma reflexão que me passaram, quando você ora a Deus pedindo paciência, a gente não pode esperar que Ele nos responda, nos dando do dia para a noite paciência. O caminho que Ele nos oferece é dando situações extremamente complicadas para que a gente desenvolva a paciência. O que Deus nos fala claramente é: quem tem que seguir o caminho é você, com as suas pernas. Nós estaremos aqui, eu te ofereço todo o auxílio possível para te sustentar, te dar força. Todas as ferramentas que nós precisamos, Deus nos oferta. Mas ninguém vai caminhar por nós o caminho que precisa ser trilhado. E acreditem, cada um tem um caminho único nesse processo de chegar até o Pai. Então também não exijam o outro de seguir o seu caminho, o seu exemplo, e não se cobrem de seguir o caminho que o outro seguiu. Cada um vai encontrar o seu jeito de se comunicar, de estar próximo e se encontrar com o Pai. E aí ele continua no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. É um texto do Espírito Simeão, que fala que a árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos e depois procurar os necessitados. Esse não é o exemplo do Cristo? A vida dele não foi extremamente serviço? Em que momento ele pensou nele e no que ele precisava, nos bens materiais? Ele só serviu a quem precisava. E nós somos tão necessitados que por onde Jesus passava, uma multidão o cercava. Era uma multidão de necessitados. Chico fala, eu não sei se eu vou reproduzir extremamente bem, mas ele fala um conselho para... Ai, fugiu o nome. Que vem sempre aqui, aquele senhor de Niterói, que vem sempre aqui. Que teve o AVC. Gente, a minha cabeça de grávida está completamente esquecida. Raul Teixeira, isso. Raul Teixeira ainda no início da sua trajetória, ainda novo, e o Chico, uma hora, pega ele pelo braço e fala assim: você precisa treinar a aprender a desenvolver a capacidade de
atender os chamados daqueles que sofrem. E aí ele fala assim, ué, mas por quê? Porque é muito difícil, precisa aprender a desenvolver a capacidade de não dormir, de ficar acordado. E ele fala, mas por quê? Porque a quantidade de lamentações e de sofrimento que vai aparecer na sua janela não vai permitir que você durma. Então, o que ele quer dizer com isso é que nós estamos cercados de dor e sofrimento. As pessoas que estão ao nosso redor estão extremamente sofridas. Por mais que elas pareçam, nesse jogo das ilusões, extremamente bem, felizes. As redes sociais estão aí para isso. Ninguém posta uma imagem triste. É sempre feliz, de bem com a vida, nos melhores momentos. Então, se nós realmente nos desafiarmos a enxergar o outro, ouvir o outro, nos atentar para a condição do outro, nós vamos ver que o que nos cerca é dor e sofrimento. Existe muito serviço na seara do Cristo. Por isso esse capítulo fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque o convite é feito a todos nós o tempo inteiro, mas a gente ainda olha tanto para dentro que não consegue enxergar como a gente pode ajudar. O que a gente já tem de bom que poderia ser útil nessa seara. E essa disposição para o serviço vai nos capacitando cada vez mais de virtudes que trazem ao nosso coração bons tesouros, que vão permitir que a gente doe cada vez melhor, tenha coisas melhores para doar, tenhamos uma produção de frutos melhores, bons frutos. Então, como foi dito, não seremos cortados. E principalmente como o Espírito de Simeão nos fala, iremos distribuir o que existe de melhor. Por que ainda é tão difícil doar o que a gente já tem de bom? Porque a nossa reação é exatamente doar o contrário, o que a gente ainda tem de ruim. Doar a nossa desconfiança, a nossa revolta, o nosso rancor, a nossa mágoa. Então, o desafio passa por isso, adquirir para doar. E aí eu vou ler um trechinho desse texto que ele nos passa, para nós refletirmos um pouco. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. Então, sim, nós já temos coisas boas dentro de nós. Podem não ser muitas, mas elas podem ser distribuídas. Se a gente guarda o que tem de bom para nós mesmos e só doamos a parte difícil, áspera, nós seremos cobrados por isso, porque poderíamos sim já estar servindo, amenizando a dor de alguém. Assim como a gente espera que apareçam pessoas na nossa vida que amenizem a nossa dor, que nos auxiliem no momento difícil. E aí, continuando, ainda no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, pois, dás a esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados aos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E aí a gente começa a entrar num outro ponto. Doar o que a gente tem de bom. Com qual intenção?
com a intenção de ser reconhecido entre os homens, de ter esse holofote sobre nós, olha como nós somos bons, novamente, a gente vai criando uma ilusão, uma imagem que ainda não é real. Se nós olharmos todas as pessoas que conseguiram entender a mensagem do Cristo e vivenciá-la, todos eles foram extremamente simples e humildes no seu exemplo de vida. E isso ainda choca a gente, porque é extremamente difícil se desapegar de toda a materialidade, todas as ilusões do mundo e sermos simples. É muito difícil. E quando a gente faz com alguma intenção, com um propósitozinho ali enraizado no orgulho, na vaidade, na ambição. A gente faz para criar uma imagem para o outro, para humilhar ainda mais o outro. Olha como eu sou bom. Olha como você deveria ser como eu. Sendo que eu também ainda não sou. Se o meu propósito em fazer o bem é simplesmente esse de ter uma imagem, de ter reconhecimento, eles já deixam bem claro aqui para a gente. Esse reconhecimento, a sua recompensa já está sendo dada, na terra mesmo. Não espere que no céu exista algum tipo de reconhecimento e recompensa, porque lá a transparência é total. Então, é muito nítido saber que houve essa intenção por trás, que tirou todo o brilho, toda a luz daquele gesto de auxílio. Por isso a importância de sermos discretos na nossa tentativa de doar o que temos de melhor. Não é para ser visto, é para Deus. A gente já entendeu que o caminho é o amor. Tudo é tão mais fácil quando é o amor que move as intenções. Quando nós recebemos realmente uma ajuda, um ombro amigo, uma palavra, um abraço, que é sincero, por mais que aquilo seja pouco diante do nosso problema, aquilo faz um bem tão grande. A gente se sente tão grato, parece que está recebendo tanto, porque realmente está. As coisas do céu são muito mais profundas, mais completas, nos nutrem muito mais do que as materiais. E a gente acredita ser o contrário. Realmente essa sinceridade de intenção é o que nós precisamos ter nesse momento de nos doarmos. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam esses hipócritas. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E nesse capítulo também do Evangelho segundo o Espírito, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, não sejamos os hipócritas. E é uma reflexão interessante, porque muito das religiões atuais estão embasadas nesse conceito de criar uma imagem, de manter domínio, soberania, no intuito de promover caridade. Portanto, não nos choquemos quando a mídia traz notícias tristes, infelizes, como essa de irmãos que pareciam estar no caminho, praticando bem, mas na verdade as intenções eram outras, completamente diferentes, porque eles ainda não amealharam o bem que necessitavam para realmente doar o bem que eles diziam praticar. Então, as religiões estão suscetíveis a erro. Na casa espírita, nós podemos encontrar, sim, esse tipo de comportamento, se não houver a vigilância de cada trabalhador. O convite é a mudança íntima. E aí, finalmente, a gente entra no propósito que Kardec traz todas essas reflexões nesse capítulo. Porque o Cristo nos avisa, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. É engraçado que tudo isso já foi dito há mais de 2000 anos atrás, e nós ainda assim continuamos nos chocando à medida que as coisas vão acontecendo. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso.
Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimento que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto mais indigno como mais digno podem possuir. Então, quando a gente deposita essa crença de maneira leviana, sem passar por essa reflexão que Kardec nos faz construir ao longo desses itens nesse capítulo, de entender como reconhecer quem nós somos e, por consequência, quem o outro é, se nós não analisarmos esse rastro de ações, de frutos que produzimos ao longo de uma vida, nos momentos mais simples, realmente nós caímos numa tentação muito grande de criar uma ilusão que nos permite depositar a nossa confiança, a nossa crença naqueles que ainda não estão prontos para fazer o bem que divulgam. Então, os falsos cristos e os falsos profetas já vieram, estão vindo e ainda virão. E não é difícil nem impossível reconhecê-los e se precaver. É preciso ter essa capacidade de observação. Mas mais ainda, o convite sutil de entender se nós não estamos indo pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas ou piores, não no contexto religioso, mas no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas relações. E aí, para finalizar essa análise, o Cristo ainda dá uma advertência que, apesar de ser dita por ele naquele tempo, ainda gera um pensamento, uma corrente muito pessimista no nosso tempo atual. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Então ele fala que a iniquidade se multiplicaria e a caridade seria desestimulada no coração daqueles que já possuem um desejo mais sincero por conta disso. Não é o cenário que a gente vê, o mundo parecendo estar de cabeça, de pernas para o ar, de ponta cabeça. A gente vê tanta coisa errada acontecendo, o certo ficando errado, o errado ficando certo, as pessoas saindo impunes de erros gigantescos. Realmente a gente vai perdendo a motivação de fazer o bem, de se esforçar para melhorar. Por quê? Se quem se dá bem no mundo é quem faz coisa errada. Por que eu vou tentar ser justo, ser melhor, ser mais caridoso, ser mais amoroso se eu só recebo pedrada? Então é preciso embasar a nossa crença, a nossa capacidade de raciocínio numa fé muito bem estruturada. E a estrutura, quem dá é o Cristo. Por isso, ele nos fala, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Não dá para ser diferente. Esse é o caminho de análise. E que essa análise seja feita na nossa vida primeiramente, depois na daqueles que nos cercam. Para me despedir e encerrar as reflexões da noite, calma, Djanira, ainda tem 5 minutos. Eu queria compartilhar com vocês um texto belíssimo que eu recebi no final do ano e que, assim como me fez muito bem, trouxe um consolo, trouxe uma mensagem que eu acho que está muito ligada com o que a gente viu aqui hoje.
Eu acredito que precisamos passar coisas boas adiante. Coisas ruins a gente já passa demais, já vê demais, já está, recheado disso. Então, vamos ao texto que se intitula A Vida, de autoria de Bert Hellinger, e diz assim: a vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo, até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Então, eu queria encerrar agradecendo muito a essa casa que tanto me acolheu, que me trouxe tanto consolo, tanto conforto em momentos difíceis, em momentos tranquilos, em momentos alegres, em momentos tristes, e que me ensinou o caminho para servir com o que eu já tenho, com o que eu já possuo. Aqui eu descobri amigos de todas as horas e sei que a caminhada só está começando, mas estou fechando um ciclo. Em breve a gente está de mudança, muita coisa acontecendo, mas fica aqui a minha gratidão por todos aqueles que me acolheram, que tanto me ensinaram e que confiaram no pouco que eu tenho para oferecer, para me ajudar nesse processo de crescimento. Muito obrigada ao CATJ. E que daqui a pouco venha mais um trabalhadorzinho de Jesus. Muita luz para todos, muita paz, a gente precisa disso
mas que a gente busque com tanta força quanto pede. Que assim seja.